Conosco diversos professores da casa, o professor Ricardo Chiquito, doutor em educação, com didáticas de teorias do ensino práticos escolares, licenciado em pedagogia e geografia. Temos também aqui a mestra Ana Luísa Baquerete Sodeiro de Toledo, que é mestre em educação, coordenadora do Centro de Formação e Acompanhamento à Inclusão da Diretoria Regional de Educação de Ipiranga, cidade de São Paulo, também professora da Faculdade Finace, o professor José, especialista em educação à distância, certificado pela Uni Aveiro em concepção e gestão de sistemas de e-learning e training, certificado em pedagogia das tecnologias da comunicação na educação e formação, certificado em criação de conteúdos e-learning, também faz parte da diretoria do projeto de EAD da Faculdade Finace, a doutora Marilene Garcia, doutora em Educação, Psicologia da Educação, psicopedagoga, pedagoga e licenciada em Educação Física, professora do nosso curso de Pedagogia em EAD da Faculdade Finace, e a professora Rosa, mestra em Educação, Gestão em Políticas Educacionais, especialista em Educação à Distância, Planejamento, Supervisão Escolar e Direito Educacional, coordenadora do nosso NEAD, da nossa Faculdade Finace. Quero agradecer a todos a presença e a iniciativa de estarem aqui conosco para poder fazer aqui, não sei, um debate, um diálogo, uma conversa propriamente dita, né, de como nós ficaremos aí pós-pandemia, o que isso pode mudar o comportamento da escola, aquilo que já está mudando. A gente tem observado aqui, por diversos momentos, ao longo de 10 anos que a Finace vem colocando a educação à distância, muito preconceito, e nesse momento que a gente se encontra, como não temos mais outra alternativa, realmente esses preconceitos vêm sendo quebrados e tem nos dado assim, uma nova perspectiva para a educação à distância, né? A gente sabe que a educação não será mais a mesma, a gente vê mudança de comportamento nos órgãos reguladores que vinham travando a educação à distância, principalmente a nível de ensino médio, e que agora nós não temos outra alternativa. Bom, não cabe a mim aqui ficar discutindo a questão. Vou passar a palavra, então, para o professor Ricardo Chiquito, que vai estar, pelo que eu entendi, conduzindo aqui, será o mediador aqui dessa reunião. E boa palestra para vocês. Hein? Muito obrigado por todos. Bom dia a todos e todas. É uma alegria a gente estar aqui junto. A gente vai encontrando um jeito de ficar junto, né? E uma oportunidade muito importante para a gente levantar essa questão, né? Como devemos pensar a escola do futuro? Né? Que escola é essa? Né? E que futuro será esse? Então, para esse momento, eu convido o professor José Gomes Ferreira a dar início à sua fala. Por favor, professor José Gomes. Bom dia a todos. Obrigado por esta oportunidade. Eu vou então abordar aqui um pouquinho aquilo que é a minha perspectiva e que tem sido, de alguma forma, o meu trabalho nos últimos 21 anos, já que, de facto, enfim, como foi referido há pouco, tive a sorte de me cruzar e de me apaixonar pelo e-learning em 1999, como costumo brincar, é uma paixão que vem do século passado. Vamos então ver aqui, eu peço-vos desculpa por esta intermitência, mas acabei por não conseguir, por isso vou compartilhar aqui
a minha tela mesmo. Só um segundo. Ok. Bom, o que eu vos proponho é fazermos aqui uma viagem ao futuro ou ao passado, não sei muito bem, vamos ver, já que há um monte de coisas que estão relacionadas. Por isso, talvez valha lembrar, e eu vou antecipar, peço aqui, vamos avançar aqui só este slide, só lembrar que, de alguma forma, a escola na antiguidade era um lugar de ócio, ou era considerado como tal, já que era um tempo de lazer para aqueles que podiam, para ler, refletir e dialogar e dessa forma aprender. Depois passámos para um conhecimento mais organizado, onde é chegada a autoridade do professor, a detenção do saber, a defesa da ordem e da disciplina, e enfim, com um cariz muito religioso até ao Renascimento. Enfim, a Revolução Francesa o Iluminismo vem desencadear o embrião da escola para todos, enfim, já sabemos disto, mas as coisas começam a evoluir grandemente, talvez, a este nível depois da segunda Revolução Industrial, onde a necessidade que as fábricas têm de mão de obra qualificada exige uma ampliação da oferta de escolas para as classes mais baixas. E, portanto, a partir daí, de facto, este fenómeno todo que conhecemos hoje, eu diria que tem essa gênese. Mas onde eu me queria focar é a partir deste período, a partir da Revolução Digital. Ou seja, olharmos para a escola mesmo em função daquilo que aconteceu do ponto de vista da terceira Revolução Industrial, com o advento da internet, com o uso de materiais audiovisuais nas aulas e muita outra tecnologia, tornando de facto o aprendizado mais interativo e individualizado, mas onde eu queria chegar é o que é que isto nos trouxe para a sala de aula, qual foi a grande mudança na sala de aula. Eu lembro-me de ter lido uma passagem de quando o Steve Jobs, naquele ano trágico de 2011, teve uma conversa com o Bill Gates e ambos chegaram à conclusão de que, apesar de terem contribuído bastante para o desenvolvimento da tecnologia, tinham feito pouco pelas costas dos alunos. Era uma brincadeira que faziam. Nas costas dos alunos porquê? Porque não tinham sido capazes, com a tecnologia, de liberar o peso das mochilas dos estudantes até então. E a partir daí, de facto, nós começámos a ter algumas condições de melhorar isso. O Google veio trazer também uma coisa extraordinária, que é a possibilidade de todos poderem aprender em qualquer lugar, mas ainda continua esta grande questão, uma questão com a qual eu me cruzei lá atrás e que obtive resposta neste livro, de alguma maneira, que abordava de uma forma científica a psicologia cognitiva do estudante e que explica, de certa maneira, ele está traduzido para português, por que razão é que os alunos não hão de gostar da escola. Ora bem, o que se fala aqui tem um pouco a ver com, atualmente, com esta questão que também quero levantar. No fundo, eu vou levantar questões e vamos depois debatê-las, que é mais de 65% dos alunos hoje terão empregos que ainda não existem. O que significa que, com tudo isto, e com o advento da internet, com a capacidade de essa internet estar a chegar através do celular a mais de 40% da população mundial, o facto de estarem levantados pelo Fórum Económico Mundial, por exemplo, quais serão as competências para poder prosperar
no decorrer da quarta Revolução Industrial, conhecendo nós essas competências, a questão que se me levanta é, e a escola como fica? Terá a escola, levará a escola os saberes necessários e práticos para estes alunos que aí estão agora? Ora bem, o World Economic Forum tem alguns destaques e, por exemplo, fala claramente e aponta claramente para repensarmos os sistemas educacionais, dá algumas orientações, não é o único. Portanto, esta incentivação da aprendizagem ao longo da vida e também coloca em causa, de alguma forma, até a questão da forma do prémio pelas práticas da aprendizagem. E também aqui na Europa, por exemplo, existem de facto vários estudos e são apresentados orientações nesse sentido. Bom, de tudo isto, o que sobra para mim é que em todos estes documentos, e a tendência é praticamente unânime, ou seja, a sala de aula terá que ter um professor que terá que se tornar, sobretudo, um mentor. Parte do trabalho desse professor pode vir a ser feito por robôs. Nós não nos podemos esquecer que estamos em plena era da inteligência artificial e, portanto, a partir de agora é fácil, ou é mais fácil, digamos, ter muitas tarefas repetitivas executadas por máquinas. Mas ainda é claro que o professor terá sempre lugar do ponto de vista do conteúdo, obviamente. E, portanto, aí, do ponto de vista do conteúdo, do ponto de vista da orientação, do ponto de vista da curadoria, se quisermos, no sentido de ir fazer chegar aos seus alunos os melhores materiais, os melhores conteúdos que possam existir, para que ele possa melhorar a sua aprendizagem. A escola deixará, seguramente, e terá que deixar de ser o centro exclusivo da aprendizagem. Ou seja, ela terá que ter lá dentro recursos e mecanismos que permitam, quer aos professores, quer aos alunos, pôr em prática aquilo que é necessário para os empregos que aí estão a chegar. Bom, que as máquinas podem tornar cada vez mais inteligentes e que estarão cada vez mais disponíveis na nuvem, isso nós já sabemos, não é? Vivemos com isso até, mas a questão aqui é como será de facto essa sala de aula. Esta, por exemplo, que estão a ver, é já uma sala de aula que já existe, ela não é do futuro, esta é outra. Esta é outra disposição. E o que é que todas estas salas de aula têm em comum? O que têm em comum, basicamente, é aquilo que se designa aqui por espaço inovador de aprendizagem. Ou seja, uma sala de aula que é transformada não numa, mas em vários espaços. Podem estar separados ou não, mas que têm várias valências. Por exemplo, a de interagir, digamos aqui nesta área de interação, será onde o mais próximo daquilo que temos hoje como sala de aula, mas esta sala de aula deverá também permitir aos alunos, até para desenvolver a sua capacidade de comunicação, apresentarem os seus trabalhos. Então, uma área de apresentação, ela importa estar disponível para dar lugar. E desenvolver, enfim, ter condição de, enquanto que uns interagem, outros possam ir desenvolvendo pensamentos, desenvolver até situações mais práticas, no caso de matérias práticas. Mas para desenvolver é necessário investigar e colaborar. Então a sala de aula terá que permitir também esse espaço. Além disso, cada vez mais somos consumidores de multimídia. Então, criar
e ter um espaço para poder criar esses materiais e esses recursos que nos dão suporte ao pensamento e que nos permitem comunicar com o outro, seja com os alunos, seja os alunos entre si, comunicar uma ideia, enfim, pôr em prática algo, pode muito bem ser feito através da imagem, do som, e para isso a sala de aula precisará seguramente ter espaço para isso tudo. Se uma parte deste espaço é numa instituição, se é, enfim, na casa do próprio aluno, isso agora, e com esta questão da pandemia, ficou ainda mais claro que poderá ser claramente onde nós quisermos, já que as máquinas estão cada vez mais a proporcionar-nos isto mesmo. Por exemplo, isto que está aqui a acontecer connosco, não é? Que numa manhã de sábado resolvemos todos encontrar-nos, mesmo que estejamos a 8.000 quilómetros do outro, e conversarmos sobre um assunto e apresentarmos as nossas ideias. Enfim, a grande questão é, para mim, e com isto vou terminar esta minha intervenção, é perceber o que é que nos está a faltar a todos nós, e talvez fazer uma certa introspeção, o que é que nos estará a faltar para conseguirmos colocar em prática aquilo que o aluno hoje precisa. Eu vou só dar esta ideia. Muitas vezes queixamos, que é até certo ponto lícito, digamos assim, que o aluno não lê. Eu chego-me a questionar até que ponto é que nós próprios, alguma vez, algum momento da nossa vida lá atrás, não pusemos em dúvida a necessidade de ter que ler um livro de 600 páginas. E agora questiono ainda mais quando temos uma geração Z que em 2018 um estudo da Pearson apresentou que sempre que tem alguma dúvida e quer saber alguma coisa, o primeiro local onde recorre é o YouTube. A geração alfa nem se fala, vem aí também com essa perspectiva, portanto, o primeiro recurso ao qual se lembra de ir procurar informação é no YouTube. Portanto, se quem nasceu com a tecnologia na mão, se algum dia nós seremos capazes de lhes explicar, de lhes argumentar com veemência e força de que ele pode muito bem encontrar conhecimento nos livros e não tanto na tecnologia. Parece-me um pouco difícil, mas acho que é uma abordagem que deve ser repensada, porque, quer se queira, quer não, do meu ponto de vista, a tecnologia veio para ficar e ela terá que estar na sala de aula. A grande questão é perceber até que ponto é que nós temos condição de rapidamente, tão rápido como os momentos atuais nos impõem, sermos capazes de tirar o melhor partido dessa tecnologia na sala de aula e também se temos ou não a infraestrutura da sala de aula que permita pôr em prática essa tecnologia. Enfim, com isto devolvo a palavra ao professor Ricardo, que com toda a certeza também terá muito que falar sobre isto, e agradeço mais uma vez este tempo. E Ricardo. Muito obrigado, professor José Gomes. Realmente a sua fala ela é muito provocadora, né? Ela instiga a gente a olhar para os nossos cenários, para os nossos contextos. Eu tenho certeza que as pessoas que estão assistindo terão perguntas a fazer, porque é um tema realmente muito importante e que nesses tempos que nós estamos vivendo é impossível não pensar nessas perspectivas todas que essa educação do futuro sinaliza. Então, muito obrigado. Aproveito para reforçar que nós usaremos o espaço do bate-papo para que os participantes encaminhem perguntas aos palestrantes ao término dessas apresentações. Então façam as suas perguntas, façam seus registros e vamos perguntar, e ao final de todas as apresentações a gente vai
abrindo a palavra para que os participantes possam fazer perguntas. Dando continuidade, então, eu gostaria de dar a palavra à professora doutora Marilene Garcia. Agradeço desde já a sua presença. A palavra é sua. Bom dia a todos. Eu aproveito aqui a fala do professor José e eu vou falar também da prática do professor, dos professores em sala de aula e como que essas práticas contribuem para a chegada do conhecimento em sala de aula. E do papel do professor, nos cursos de licenciatura, na modalidade EAD. Então, esse professor, na formação de professores. Enquanto isso é importante nesse momento em que estamos pensando na escola do futuro, na formação do professor do futuro. Escola é esse processo de formação, né? Já estamos num pensar no futuro, que é essa formação do professor na modalidade EAD, e como que essas práticas ocorrem. E aí são duas ferramentas que eu gostaria de discutir aqui. A ferramenta síncronas e a ferramenta assíncronas. As duas formas de trabalho que esse professor pode trabalhar. Então, no primeiro momento, as práticas do professor no sentido da elaboração do seu trabalho. Então, como que ele organiza esse planejamento, ele elabora esse material didático, ele tem essa formação tecnológica, que é fundamental para que ele seja um bom professor. Porém, essas informações, esse conhecimento de trabalho, eles não são um conhecimento que se encerram por si só. Eles não são um fim em si mesmo. Eu considero que eles são conhecimentos como meios de se atingir outras possibilidades. Quais são? Esses conhecimentos, eles são desafios para que se atinja aprendizagens significativas nesses alunos. Então, são formas de como fazer isso. Então, é sobre isso que eu gostaria de discutir como ferramentas para uma aprendizagem do futuro na modalidade EAD. Como chegar a essas aprendizagens significativas por meio desses conhecimentos mais técnicos. Então, a partir dessas elaborações desses materiais, desses planos de ensino, desses planejamentos. Como que o professor pode chegar nesse aluno dos cursos EAD? Do meu ponto de vista, eu creio que essas aulas síncronas, elas são fundamentais. Por quê? Porque é o momento que ele pode fazer, é um dos momentos, né? Que ele pode fazer a interação com esse aluno. Então, é o momento de mediação desse professor com o aluno. Então, é o momento que será professor, computador e aluno. E é uma relação dialógica. Ele vai conversar com esse aluno, ele vai conhecer o aluno, ainda que seja por intermédio dessa forma tecnológica que é um computador. Porém, nessas aulas, ele vai conhecer, ele vai comentar, ele vai dialogar com esses alunos. E nesse momento de mediação desse diálogo, ele vai saber quais são os sentidos, quais são os significados desse conhecimento, dessas propostas da sua disciplina. Como que isso chegou para esses alunos. Então, esse diálogo, ele é um diálogo importante. E muitas vezes, os alunos até não reconhecem isso. Então, eles acabam não reconhecendo a importância dessas aulas e o quanto eles podem aproveitar desses momentos.
É claro que esses momentos dessas aulas virtuais de mediação, de diálogo, eles não são únicos de espaço. Porém, eles são espaços significativos, eles são espaços de interação que o professor pode conhecer se esse material que ele trabalhou, se esse plano de ensino que ele trabalhou, se esse livro didático que ele elaborou, ele está chegando para esse aluno de uma forma compreendida, de uma forma de aprendizagem que ele realmente que corresponde ao que ele esteja preparando. Então, o aluno dialoga com o professor, o aluno pergunta, o aluno comenta, e esse contato permite que o professor interaja. Esse momento é um momento rico de conhecimento. A partir desse momento, o professor ele pode propor intervenções significativas e concretas sobre o que ele dialogou com esse aluno, né? A partir do que ele conheceu sobre o conhecimento do aluno sobre o que foi proposto. E a partir disso, esse acompanhamento é um acompanhamento muito mais sólido sobre o sentido que foi ocorrido nessa aprendizagem. Então, eu acredito que essa forma de trabalho entre essas duas ferramentas, e ferramentas síncronas e assíncronas, que é a preparação assíncrona, e dá uma autonomia para o aluno, que pode ser os fóruns, que pode ser a elaboração de atividades do aluno, ela é muito rica, porém, o contato do diálogo do professor e do aluno nos cursos de formação EAD, ele vai enriquecer esse trabalho. E eles são aulas que são muito interessantes e que podem enriquecer o conhecimento e favorecer aprendizagens significativas na formação do professor, nos cursos de licenciaturas. Essas aprendizagens significativas, elas favorecem a qualidade do curso e a qualidade da formação de professores. Essas formações de professores, elas, no futuro, vão favorecer a prática desse professor em sala de aula. Porque esses conhecimentos, ainda que futuramente nós teremos outros formatos de sala de aula, e eu acredito que isso ocorra mesmo, o José tem toda a razão, as escolas terão, claro que outros formatos, porém, esses formatos sempre irão necessitar de conhecimentos significativos. Os conhecimentos, eles nunca estarão acabados. São sempre conhecimentos que precisam ser significativos. E é claro que esses conhecimentos, eles não se encerram só na sala de aula. Quando nós falamos de um professor do futuro, ele não é o professor que irá se encerrar na sala de aula. Mas nós estamos falando de um professor que está formando um professor. E quando ele forma um professor, ele precisa também, dentro do seu conteúdo, dizer para esse aluno, futuro professor, ele não será só um professor de uma sala de aula, que os conhecimentos dele estão abertos a outros conhecimentos. É claro que nós estamos o tempo todo aprendendo. Eu, por exemplo, falo para meus alunos, eu estou o tempo todo aprendendo, por exemplo, tecnologia. Eu pouco sei de tecnologia. E eu estou o tempo todo aprendendo tecnologia. Porque é um conhecimento novo. E os conhecimentos, eles estão o tempo todo nos desafiando. Agora, esses conhecimentos, eles estão
sendo necessários, eles estão sendo precisos. Então, o professor, ele precisa estar preparado para isso. Agora, existem esses conhecimentos, que são os conhecimentos sistematizados, e estão lá propostos nos conteúdos de curso, e que eles precisam ser atendidos, de uma certa forma, na formação do professor, que vão dar qualidade para aquele curso. E que é aí que o professor precisa estar atento de como que o aluno está se apropriando desse conhecimento. Então, somente está passando de uma forma instrumental e técnica, talvez não dê conta para que esse aluno conheça, na realidade, depois irá fazer isso dentro de uma prática formativa com seus alunos. Por isso que a questão das aulas do diálogo, da interação, do meu ponto de vista, elas são fundamentais para esse conhecimento. É nesse sentido que eu estou aqui valorizando, e aí até se tiver algum aluno assistindo, para que aproveite esse diálogo e utilizem dos conhecimentos dos seus professores, né? Porque o professor aproveita o conhecimento que o aluno já tem e faz essa interação também dos conhecimentos que eles estão propondo. Do meu entender, é essa a escola do futuro, assim que será um processo de desenvolvimento e aprendizagem, de ensino e aprendizagem do futuro, do professor e dos sujeitos, do nosso futuro. Eu encerro aqui e eu agradeço a todos. Obrigada. Muito obrigado, professora Marilene. Acho que essa conversa vai render muito para a gente pensar os rumos da docência, né? Esse processo de reinvenção de si, de se ligar a todos esses contextos, né? O professor realmente tem que estar conectado, né? Seja pela tecnologia, seja com o outro. Acho que você traz algumas informações, algumas perspectivas bem importantes para a gente pensar os rumos dessa docência. Muito obrigado. Na continuidade, eu gostaria de convidar a professora Rosa a desenvolver a sua fala. Desde já gostaria de agradecer mais uma vez a sua presença aqui nesse painel tão atual. Professora Rosa, a palavra é sua. Ok. Muito obrigada, professor Ricardo, colegas, professor Carlos, que certamente está nos ouvindo. Obrigada pela oportunidade. Bem, a minha fala é a fala da gestão, né? É o olhar da gestão escolar, da gestão das aprendizagens sobre tudo isso. Quando eu fui me preparar, tive que lidar com algumas questões, por exemplo, a gente tem algumas pessoas pensando esse futuro da escola, no entanto, não temos análises, lógico, né? Porque é alguma coisa que ainda está por vir. Então, no que tivemos que nos ater aos caminhos percorridos e os possíveis desafios que teremos que enfrentar nós, educadores, diante desse desafio que está posto aí para a gente. Não temos como desvendar esse futuro, a gente apenas pode falar de tendências. E aí tem algumas coisas que nos fazem refletir, né? Por exemplo, essa fala de que o analfabeto do século XXI não será aquele que não consegue ler e escrever, mas aquele que não consegue aprender, desaprender e reaprender. Eu acho que essa fala traz em si muito para a gente pensar, principalmente em termos de paradigmáticos, né? Então, que ser humano eu formo, que curso eu ofereço, que escola eu disponibilizo,
e com qual intenção, né? Quais as intenções que tem por trás de tudo isso. E essa intencionalidade eu só vou poder definir a partir da clareza que eu tenha de onde eu estou e onde eu quero chegar. Muito bem. Então, nessa busca, né, pelas tendências, a gente tem algumas coisas que já estão postas, que já sabemos. Por exemplo, que o conhecimento até a Revolução Industrial ele era linear, né? Então a gente tinha uma segmentação dos saberes e que eram unidimensionais, eram um olhar. Então, se eu queria estudar matemática, eu seria e me dedicaria exclusivamente à matemática, seria um grande matemático, saberia tudo ou quase tudo da matemática e assim por diante. E muito previsível, né? A gente podia saber até onde poderia chegar com aquela pesquisa, com aqueles. A partir da revolução digital, isso tudo se transforma. Então, o conhecimento passa a ser conectado e acontecer não de uma forma mais como antes linear, mas no formato de redes. A gente sabe de onde partiu, mas não sabe onde vai chegar. E nem as conexões que vai encontrar pelo caminho. Não é? Flexível, muitas vezes se traça uma trajetória de estudo, de pesquisa, e no meio do caminho, né, vão se descobrindo outras possibilidades, outros estudos, muita informação chegando, muita pesquisa nova e descobertas, enfim. Multidisciplinar, então essa coisa de seguir uma única trajetória a partir de uma determinada área científica não existe mais, as coisas estão conectadas, interligadas, e o que torna imprevisível, né? A gente sabe o ponto de partida, mas não sabe onde aquilo tudo vai nos levar e o que a gente vai precisar pelo caminho. Outro fator que a gente tem que considerar é que as novas gerações, como alguém já mencionou, nasceram digitais, não são mais imigrantes digitais, nem são analógicos. Têm outras necessidades de aprendizagem e aprenderam, né, estão aprendendo a pensar de uma outra forma. Então, tem ramos da ciência, né, principalmente da neurociência, se ocupando de estudar isso também. Com certeza, nos próximos anos, nas próximas décadas, teremos muitas novidades a respeito disso, né? A respeito do funcionamento do cérebro e etc. Muito bem. Quando a gente fala em escola, remete logo a um espaço físico. Então, como será esse local de aprendizagem que possibilite todas essas conexões, esse conhecimento em rede e essas coisas todas, essas características todas que essa nova fase do conhecimento traz, né? Então, a gente já tem algumas experiências pelo mundo de espaços físicos promotores de conhecimento. Então, são laboratórios, oficinas, espaços de compartilhamento, onde a troca acontece. Então, a construção do conhecimento se dá de forma colaborativa, compartilhada, e onde o acesso à pesquisa ou a um instrumental que possibilite o acesso à informação seja extremamente necessário. Então, é uma sala de aula que precisa ter computadores, que possibilite essa proximidade física no sentido da troca, no sentido do compartilhamento de novas experiências, principalmente. Então, é um espaço que também precisa possibilitar que o aluno ou que o aprendiz desenvolva, teste coisas, crie protótipos, etc. Então, com certeza, isso não dá para acontecer nas salas de aula, nos formatos que a gente tradicionalmente conhece na escola, né? Das salas de aula enfileiradas. Então, tudo isso é posto, né, como algo que o gestor que vai pensar, né, a escola do futuro, e acho que esse futuro
está bem mais próximo do que a gente imagina, tem que ter em mente. Então, tem algumas questões que eu levantei que eu acho que são fundamentais quando a gente pensa isso. Então, primeiro, a gente precisa entender, quando pensa em escola do futuro, que a tecnologia ela não é uma rival da escola, mas ela é uma aliada. Sem, no entanto, ser a protagonista dessa aprendizagem. O protagonismo não está na tecnologia, o protagonismo continua sendo das pessoas. E acho que, de alguma forma, o professor José já trouxe essa questão, né? Que a tecnologia, nesse sentido, não substitui o ser humano. E como a gente está falando de educação, a tecnologia educacional não substitui o professor. Os currículos com conhecimentos básicos e complementos eletivos. Então, a gente que trabalha com escola sabe que o primeiro passo que a gente dá quando vai estruturar um curso é definir uma matriz curricular e os conhecimentos que serão trabalhados em cada uma, né, desses componentes curriculares que compõem essa matriz. Certamente, para essa escola do futuro, e dentro dessa proposta de ensino compartilhado, nós saberemos de onde partir, teremos alguns balizadores, mas certamente caberá ao próprio aluno ter essa autonomia de ir definindo a sua trilha de aprendizagem, o seu caminho de aprendizagem. Não é? Muito bem, a gente volta a falar disso daqui a pouco. Habilidades interpessoais continuam sendo necessárias, obviamente, ser desenvolvidas. Nós estamos lidando com seres humanos que continuarão tendo essa característica de serem seres sociais, portanto, precisam aprender, não é? E precisam lidar com si mesmo e com as pessoas com as quais vai se relacionar. Isso necessariamente é algo que está a ser desenvolvido em conjunto, tanto, né, pela escola, tendo ela o formato que tiver, ou pelas pessoas que estão, de alguma forma, mediando e acompanhando essa formação, e também pelas famílias, obviamente. Não é? A gente sabe, aí até um pouco de bigode, que o ser humano aprende, né, na interação com outros seres humanos. Esses laboratórios, essas salas de aula com esse aspecto, né, e com essas possibilidades do experimento, da construção do protótipo e etc., levam o aluno a pôr a mão na massa, a testar, a aprender por tentativa e erro, enfim, mas certamente nesse caminho a fazer muitas descobertas, enfim, né, e aprender muito. Os educadores, de um modo geral, uma questão que também apareceu em alguns autores, em alguns artigos falando, né, tratando dessa questão da escola do futuro, a necessária desburocratização da escola, de forma a possibilitar que sobre mais tempo do professor, né, se dedicar àquilo que efetivamente é o trabalho dele, né, e acompanhar o aluno, ser o parceiro do aluno nessa questão de aprender. Então, desburocratizar a escola parece ser algo necessário, é uma tarefa importante para os gestores pensarem. E o professor? O professor será fundamental, porque alguém vai precisar planejar, elaborar materiais, mediar as aprendizagens, avaliar, não é? Ser o condutor, aquela pessoa que fica ali balizando, apontando caminhos, ajudando, enfim, né? Contribuindo com o aprendiz da maneira como for possível e necessária. Então, isso nos leva a concluir que a figura do professor não vai desaparecer, como alguns chegam, né, a pensar nessa possibilidade. A questão que se coloca é qual o perfil desse professor para que ele dê conta dessas novas exigências,
postas pela própria sociedade, né? Ou pela evolução da sociedade e pela sociedade tecnológica, etc. Então, uma coisa é certa, além dos conhecimentos específicos que ele precisa ter, com certeza, precisa ter também desenvolver competências digitais. E aí a gente se aproxima um pouco da fala da professora Marilene, quando ela coloca a questão da formação para o trabalho, para a ensinagem mediada pelas tecnologias, né? Então, isso é algo que os formadores de professores têm que ter em mente também. Claro que dentro de um contexto desse, o autoritarismo não tem mais lugar, mas a autoridade do professor é preservada, inclusive pelo seu papel de liderança dentro deste grupo de aprendizagem, né? Uma outra questão importante também são as outras competências, além dessas, né, mais específicas para os alunos, que a escola, de alguma forma, precisa assegurar. Afinal, estamos lidando e formando seres humanos, antes de qualquer outra coisa, né? Além de questões, né, de ordem, de valores, daquilo que é pertinente, né, à formação do ser humano, questões como ou competências que desenvolvam criatividade, argumentação, comunicação, capacidade de criticar, também tem que estar dentro desse contexto todo, né? Desse preparo do futuro, desse pensar a nova escola. Essas questões não podem deixar de ser ditas, de ser pensadas. Os ambientes de aprendizagem tecnológicos, e aí é um pouco, né, eu me aproximo um pouco da fala do José, precisam ser desenvolvidos, e a gente já tem, obviamente, coisas muito boas no mercado, aí à disposição, né, para serem utilizadas como espaços virtuais de aprendizagem, mas cada vez mais é necessário esse diálogo do técnico com o professor, né, com quem ensina, para que esses ambientes verdadeiramente deem conta de atender todas as necessidades de aprendizagem, em todos esses aspectos aí que a gente mencionou. Por tudo isso, o ambiente da escola vai precisar adaptar-se a essa nova proposta, né? É claro que quando se pensar essa sala de aula, tenha ela o formato que tiver, o jeito que tiver, seja onde for, ela tem que favorecer o fácil acesso à informação, ao compartilhamento, ao colaboracionismo e à conectividade, né? Parece simples, mas quando a gente começa a pensar nisso tudo, né, como que esse espaço verdadeiramente vai assegurar que o professor e os alunos consigam estabelecer ali uma relação que favoreça a construção de conhecimentos, o acesso a saberes, etc., o experimentar, o fazer, as possibilidades são muitas, instiga muito a nossa imaginação. Tem outras questões, né, extremamente importantes também, que a gente não pode deixar de lado, que são as relações e a formação do ser humano, antes de qualquer outra coisa. Então, além de assegurar todo esse aparato tecnológico, é necessário também se assegurar, né, espaços de socialização, espaços onde possa haver a troca de ideias, a troca de vivências humanas. E uma questão que é mais de ordem política, né? A gente fala de tudo isso, parece muito interessante, mas até pelas nossas experiências mais recentes aí, por conta das necessidades surgidas, as necessidades educacionais surgidas com a pandemia, a questão de democratizar as oportunidades de acesso à tecnologia, à informação e ao conhecimento são fundamentais, né? A gente ainda convive hoje com o analfabetismo digital. Então, são os grandes, no nosso país pelo menos, né?
são os grandes desafios que a gente tem. Muito bem, eu acho que era isso que eu tinha para trazer e eu fico à disposição para quem quiser conversar, fazer alguma troca ainda com relação a isso. Mais uma vez eu agradeço aos meus colegas aí pelas contribuições. Muito obrigado, Rosa, pela sua fala, muito importante. E agora, na sequência, eu gostaria de convidar a professora Ana Luísa a desenvolver o seu pensamento. Muito obrigado pelo seu aceite, pela sua presença aqui conosco. Vamos lá. Bom dia a todos. Agradeço a oportunidade de estar participando. Me senti muito contemplada nas falas anteriores, pensando na minha área de educação especial. Resgato uma fala do professor José, que a educação especial é uma paixão que vem do século passado. Comecei já na década de 80 e venho acompanhando as mudanças que ocorreram na educação especial nesse tempo e na educação como um todo, né? Que vai trazendo um lugar diferente para a educação especial. Lá no início dos anos 80, a gente teve, em 81 especificamente, a ONU proclamando o Ano Internacional da Pessoa com Deficiência. As falas que nós tínhamos naquele ano eram das pessoas que cuidavam das pessoas com deficiência, falando por e não com elas, né? Então, você tinha uma fala de cuidadores, de pais, de professores, de terapeutas, e não da própria pessoa com deficiência. Então, a gente não sabia exatamente o que elas queriam, como elas queriam que se desenvolvesse, como elas queriam estar nesses espaços, porque elas fazem parte dos espaços e querem estar inteiras nesses espaços. A gente ainda estava num paradigma médico da deficiência, em que a deficiência estava no indivíduo, né? O indivíduo porta uma deficiência, ele traz a deficiência. Isso, por muito tempo, nos pautou a ideia da educação especial. Então, quem era responsável pelo aluno com deficiência, com transtorno na escola, é o especialista em educação especial, né? Aos poucos, porque a gente tinha uma visão de integração, né? O aluno tinha lugar numa escola especial ou numa classe especial, e se atingisse um nível de normalidade, de um padrão, ele teria lugar numa escola regular, não importando a idade cronológica do mesmo. Então, muitas vezes ele entrava no segundo ano do ensino fundamental com 14 anos. Como ele poderia ser incluído numa classe em que eu tenho alunos com 8 anos, tendo 14? Se as necessidades dele, o próprio tamanho, eram diferentes. Então, se começou a perceber que a gente teria outras formas não estava certa essa entrada na escola. Mas a gente precisava ouvir essa pessoa. Ela precisava ter voz, né? Várias discussões foram acontecendo nesses 40 anos. A gente teve a Declaração de Salamanca em 94, a Convenção da Guatemala em 99. Em 2007, 2006, a ONU fez a Convenção da Pessoa com Deficiência, que fala sobre os direitos dessa pessoa. Agora, já ouvindo as próprias. Nada de nós sem nós. Vamos falar nós de nós mesmos e não ter um porta-voz para falar por nós. O Brasil é signatário de todas essas convenções, de todas essas discussões que aconteceram no mundo todo. E várias leis foram sendo desenvolvidas ao longo desses anos para se repensar
a pessoa com deficiência em todos os espaços, e eu estou falando aqui especificamente da educação. Então, a gente teve mudanças significativas na LDB de 96, mudanças significativas na Constituição, que dá o suporte para a LDB. Então, a gente tem várias mudanças que mudam o lugar da pessoa com deficiência, o direito da pessoa com deficiência e o espaço que ela tem, né? No Brasil, a lei que a gente tem agora, que nos dá o suporte para a pessoa com deficiência, é a Lei Brasileira de Inclusão. Em todas as áreas, ela vai dar esse suporte. No transporte, no trabalho, na educação, na saúde, na ciência social. À luz da Convenção da ONU, a gente tem agora um modelo social de deficiência, que diverge daquele modelo que a gente viu lá na frente, lá atrás, aliás, que é o modelo médico. Esse modelo social evidencia a maneira como a sociedade se organiza, desconsiderando a diversidade e, consequentemente, excluindo as pessoas com deficiência, elas vão tornar excluídas essas pessoas. São identificadas 3 barreiras importantes que dificultam, impossibilitam muitas vezes a atividade de qualquer natureza dessa pessoa. A acessibilidade, a própria instituição e a barreira maior que nós temos, que é a barreira atitudinal. Desse modo, a gente começa a observar que a barreira não está no indivíduo, a deficiência não está no indivíduo. Essa barreira está no ambiente, essa barreira está num pequeno degrau, essa barreira está no uso de alguns recursos na sala de aula que não chegam àquele aluno. A barreira está muitas vezes na forma, na estratégia que eu utilizo e não na própria pessoa. Ela pode trazer algumas impossibilidades de atuar naquele espaço com aquelas estratégias que foram evidenciadas. E a gente tem que começar a observar esse ambiente, observar o funcionamento do indivíduo, para se chegar a uma conclusão de como eu vou remover essa barreira. Por isso que eu fiquei super feliz de ver a sala de aula que o professor José nos trouxe. Ele me traz várias possibilidades de funcionamento que numa sala de aula comum eu não tenho esse espaço. Então a gente tem que sair dessa visão segregacionista. A pessoa com deficiência tem acesso à sala de aula e à sala de atendimento educacional especializado. E quem vai olhar para esse indivíduo dentro da sala de aula é o professor do AE. Não. O professor do AE vai dar o suporte para que o professor da sala regular consiga pensar numa ação conjunta com todos os alunos. Ele vai pensar que recursos são necessários para ultrapassar essas barreiras que dificultam a aprendizagem desse aluno. Na educação, como eu falei aí um pouquinho atrás no bate-papo, foi instituído o Desenho Universal para a Aprendizagem, que ele é definido como um conjunto de princípios e estratégias relacionados ao desenvolvimento curricular que procura reduzir as barreiras de ao ensino e à aprendizagem, permitindo ao docente definir objetivos de ensino e criar materiais de forma de avaliação que se adequem a todos os alunos. Eu não estou falando do aluno com deficiência. Eu estou falando como esse desenho universal para a aprendizagem vai pensar em todos os alunos que estão naquela sala de aula. Eu tenho aluno mais agitado, eu tenho aluno que tem o canal auditivo mais presente, o canal visual mais presente. Como eu vou contemplar a todos? Não é uma coisa fácil, mas é possível desde que eu faça esse diagnóstico da minha sala de aula. Então, e tem como uma finalidade o desenvolvimento de práticas pedagógicas que permitam o acesso ao currículo, a participação e o progresso de todos, independente de suas capacidades. Desse modo, recorre-se à flexibilização do currículo,
quando eu penso na pessoa com deficiência, e não a simplificação do mesmo. Eu não vou diminuir, eu não vou resumir, eu vou flexibilizar. Como ele vai ter acesso a esse currículo que todos têm acesso? Com atividades apropriadas, não pintando o Papai Noel na Páscoa, né? E correspondente ao conteúdo desenvolvido com toda a turma. É importante destacar que o desenho universal para a aprendizagem está no cerne da educação. E na escola ele tem que estar presente no projeto político pedagógico, como um objeto a ser realizado, já que prevê a diversidade da escola, que é um espaço mais diverso do que o espaço da escola. Todos estão presentes e todos têm possibilidade de aprendizagem. A educação é plural, a aprendizagem é singular. Cada um vai aprender no seu ritmo e dentro das experiências que ele tem, né? O atendimento educacional especializado tem como principal função, junto aos professores da sala regular, identificar, falando de novo, as barreiras para a aprendizagem e propor recursos de acessibilidade a esse currículo, a partir das potencialidades e não das dificuldades desse indivíduo. Se eu sair das dificuldades, eu não chego nas potencialidades. Se eu sair da potencialidade, eu chego em quais barreiras dificultam a crescer essas potencialidades. Eu tenho que fazer um planejamento pensando nesse indivíduo, um planejamento individual, e eu tenho que pensar sempre nessas barreiras, e principalmente na barreira atitudinal. Né? Como essa comunicação está se dando, como as ações motoras são possíveis, e como eu posso permitir, auxiliar dentro da escola para que todos tenham um bom relacionamento. Né? Eu vou considerar o ambiente da escola, vou considerar, como a professora Rosa falou, o ambiente da família, a estrutura dessa escola, dessa sociedade em que ele está e o próprio indivíduo. A educação especial nesse contexto tem o papel de apoio à educação como um todo, tendo como foco a educação inclusiva. Ela sai do papel segregador e salvador para uma ação conjunta e colaborativa com todo o sistema educacional, proporcionando discussões para a organização do plano individual, pensando o currículo formal e as necessárias flexibilizações, ficando claro que o estudante tem o direito de aprendizagem e não está lá só para socialização. As perguntas que vocês quiserem me trazer, por favor, estou à vontade, estou à disposição. Eu passo de volta aqui para o professor Ricardo. Muito obrigado, professora Ana Luísa. A sua fala é uma fala muito importante, porque ela ajuda a gente a pensar num outro desafio que a gente vai enfrentar no futuro, que é a perspectiva da equidade, né? Como é importante educar não na perspectiva da igualdade, mas sim na perspectiva da equidade, né? Isso é uma aprendizagem que a sociedade vai precisar desenvolver com urgência, né? E esse tempo que a gente está assistindo nos conclama a pensar nesse sentido, né? A palavra fica aberta, então, quem quiser fazer alguma pergunta, algum palestrante, ou se algum palestrante quiser fazer uma pergunta também, ou quiser fazer mais algum destaque, acho que a palavra está aberta. Aqui no bate-papo, houve uma interação aqui na frente, aqui bem no comecinho, da professora Yara. Acho que vale a pena a gente retomar um pouquinho, porque é uma provocação bem importante para o professor José, né? Então ela diz assim: o senhor coloca a sala de aula como um laboratório de ideias e competição entre os participantes da aula. Gostaria que o professor José talvez desenvolvesse um pouco mais essa ideia, que eu acho que é bem interessante. Bom, então, eu na verdade no momento acabei respondendo aí no bate-papo, de certo modo, mas sim, desenvolvendo um pouco, para mim, do meu ponto de vista, e por aquilo que tenho lido e que está presente aliás, aquele desenho do ambiente virtual inovador de aprendizagem, está muito colado a esta ideia do DUA que a professora Ana Luísa nos trouxe, que é exatamente isso. Aliás, como ela própria falou,
E a grande questão é essa. Aliás, eu estava a ouvir e estava-me aqui a lembrar de uma outra coisa que também queria compartilhar convosco, mas já lá vamos. A questão é, naquele caso, não se trata da competição. A competição é infelizmente, do meu ponto de vista, a competição é a sociedade atual que nos traz. É algo que quem quer aprender não está preocupado se é o primeiro. Quem quer aprender, aprende, pronto. Agora, a questão da competição não é o que se coloca ali. O que se coloca ali é ter lugar, ter espaço. Como se falou, vários falaram, a professora Marilene falou, a professora Rosa falou, que é preciso hoje aprendermos em todo lugar. Bom, então se hoje aprendemos em todo lugar, a escola tem que ser todo lugar. Mas como é que um espaço físico da escola se torna todo lugar? É difícil, é quase impossível. Bom, mas se tiver um formato daquele que se mostrou, ou seja, onde há espaço para interagir, onde há espaço para colaborar, onde há espaço para apresentar, onde há espaço para todos trabalharem o conhecimento todos, cada um vai criando o seu próprio aprendizado. E aí isso leva para aquela questão que a professora Rosa falava, que é protagonista. Não, protagonista não pode nem ser o professor, nem o aluno, nem nada disso, nem a instituição sequer. O único protagonista que importa é o aprendizado. Esse é o protagonista da educação. E cada vez mais nós somos chamados a aprender ao longo da vida. Está atualmente esta questão aqui, que é a pandemia veio mostrar mais claramente que nós andámos distraídos durante uma década, pelo menos, que é, já conhecíamos estes ambientes virtuais há mais de 10 anos, mas andámos sempre a fugir deles. Eu falo na generalidade, enfim, para não ferir suscetibilidades, mas a verdade é que andámos a fugir destes ambientes virtuais. Agora percebemos que não temos alternativa. Se precisamos de sociabilizar durante um período de tempo, é assim que vai acontecer, é assim que tem que acontecer. Então temos que nos adaptar, nós próprios temos que ter a condição de nos adaptar e rapidamente a estes ambientes. Também notei há pouco na fala, e era isso que eu ia dizer-vos, quando a professora Ana Luísa estava a falar de que as barreiras são os ambientes, veio-me à ideia esta questão, e para se ver como as coisas estão todas coladas, de facto, a professora estava a contextualizar aquilo muito ao nível das deficiências, é certo, e eu estava aqui a pensar para comigo, bom, quando nós, professores, temos dificuldade com o ambiente virtual porque não o conhecemos ou não tivemos tempo de o conhecer, bom, estaremos perante, de facto, uma barreira que é o ambiente virtual. Mas será que é a barreira que é o problema? Ou será que eu tenho que me adaptar a ela rapidamente? Ou seja, que se eu tenho que conhecer esse ambiente também para poder usá-lo, para poder utilizá-lo e fazer chegar o conhecimento por via desse ambiente ao meu aluno. Então, é essa a questão. Não sei se, entretanto, divaguei aqui um pouco, mas não, claramente não é a questão da competição que está em causa naqueles espaços. O que está em causa naqueles espaços é proporcionar uma abrangência grande na construção do conhecimento, na construção da aprendizagem. E pela prática, não pela teoria. Porque eu falo agora, obviamente, só por mim, a questão de levar o aprendizado pela teoria, o que trouxe foi muita memorização. E essa memorização esvai-se rapidamente. Ao fim de pouco tempo, o conhecimento desaparece. Fica lá, lá nas profundezas do cérebro, mas... Então, a solução é aliar a teoria à prática e justificar a teoria com a prática, e só um espaço com aquela característica pode proporcionar isso. Já que não estamos a querer levar os alunos todos para a fábrica, ou levar os alunos todos para o hospital, ou levar os alunos todos para qualquer ambiente profissional de trabalho, não é? Muito Já obrigado. para ajudar aqui o professor Ricardo, nós temos o Tiago também que levantou a mão. Professor, você pode ir conduzindo a cada um que está levantando a mão, autorizando aqui em cima no bonequinho, tá? E dando o aceite. Tiago, você já tem a palavra.
o Tiago, na verdade, ele escreveu aqui a pergunta dele, né? Então ele diz lá: gostaria de saber de todos os professores se vocês acham que as empresas, né, os empresários, estão abertos a contratar alunos com aprendizagem EAD ou eles estão ainda com preconceitos nesse tipo de aprendizagem e aluno? Olha, uma pergunta bem importante. Bem importante mesmo. Muito obrigado, Tiago. Quem gostaria de começar a responder? O Tiago? Claro, professora Ana Luísa. Na diretoria onde eu trabalho, eu sou responsável pelos estagiários da pedagogia, né? Que atuam tanto na educação especial como nos primeiros anos do ciclo fundamental. Tem crescido o número de alunos que fazem a pedagogia em EAD. E o que a gente tem trabalhado com esses alunos, assim, pouca diferença a gente está vendo nesse contato mais frequente, sistemático com eles, com os alunos que que cursam o curso presencial. E o que a gente tem investido é uma fala que a professora Marilene colocou aqui. É busca de conhecimento. Ele vai ter uma formação específica no curso, seja presencial, seja EAD, mas que ele tem que ter essa busca individual pelo conhecimento para o maior crescimento. Então, havia sim um preconceito que aos poucos, aumentando o número desses cursos, e esses cursos permanecendo com qualidade, a gente vai ter bons profissionais, desde que eles também procurem esse conhecimento de forma individual. Isso tem que estar sempre sendo enfatizado. Posso complementar aqui? Vou passar já a palavra para a senhora, professora Marilene. Porque eu queria complementar a Ana e só falar também puxar um gancho aqui com a fala do José, porque é isso que a Ana falou, porque eu acho que a qualidade dos cursos de formação de professores e formação de profissionais de EAD, elas estão agora se modificando e aparecendo na medida em que elas mostram a qualidade dos seus cursos, como que elas apresentam seus currículos, as suas matrizes de formação. E aí, mediante, em princípio, essas matrizes, depois como que o aluno se apropria dessas matrizes, como que eles aproveitam dessas matrizes. Esse aproveitamento vai um pouco do que eu falei, essas possibilidades desse aproveitamento, então, dessas aulas. Por isso que eu creio que essas possibilidades que o curso irá demonstrar será a qualidade dos cursos da instituição. Então, quando o aluno busca uma instituição, ele precisa verificar o que essa instituição está apresentando para ele, isso no primeiro momento. Depois que ele está nesse curso, ele precisa aproveitar o que esse curso aproveita. Porque às vezes o curso apresenta determinadas possibilidades e ele, como aluno, também não aproveita o que a instituição possibilita, né? Então, são duas coisas. Então, é preciso que ele também aproveite disso, para que esse conhecimento seja um conhecimento de qualidade. Então, quando ele vai para uma empresa, quando ele vai até para uma entrevista de emprego, ele tem condições de participar com uma formação sólida, uma formação precisa. O que significa isso? Se apropriar dos documentos que a instituição apresenta para ele, mas se apropriar desses documentos com um conhecimento sobre isso, que é o que o José estava falando. Não de uma forma de memorização, de conhecimento de memorização, mas de um conhecimento de interiorização desse conhecimento, de saber do que ele está fazendo, de uma aprendizagem significativa. Isso significa criar um sentido para aquilo que ele se apropriou, de conhecer aquilo que ele dominou, de conhecer aquele conteúdo, quer dizer, ele sabe trazer aquela teoria para uma prática que ele vai executar.
Isso é um profissional do futuro. Então, quando ele estiver naquele espaço que o José mostrou ali, naquela imagem que o José mostrou, naquelas condições também que a Rosa mostra, ele não está só naquele espaço como utilização do espaço físico, mas ele sabe utilizar daquele espaço também em termos de pensar sobre aquele espaço, porque é isso que é importante. Não basta só estar no espaço. Não basta só ter o conhecimento tecnológico. Eu posso ter muito conhecimento tecnológico e não saber o que fazer com ele. Então, não basta só isso. Eu preciso entender e compreender o que fazer. E é isso que é o conhecimento. Esse que eu penso que seja o grande desafio do futuro. Como fazer um conhecimento teórico. Desculpa, posso fazer uma contribuição também? Tiago, respondendo um pouco aí, na minha visão, do que você coloca, a gente sabe, sim, da questão do preconceito com relação a cursos EAD. Tudo que é novo precisa de um tempo de ajuste, se a gente pensar em termos históricos, o curso EAD é uma coisa nova, né? Ainda precisa, de alguma forma, provar e comprovar essa qualidade. Mas olha que interessante alguns dados que a gente tem, né? Em comparação, alguns cursos ofertados em presencial e EAD, nos resultados do ENAD, algumas vezes o resultado dos alunos que cursaram à distância são ainda melhores do que os alunos que cursaram presencial, o que parece demonstrar que cursos à distância desenvolvem certas competências dos profissionais que os cursos presenciais não deram conta. Parece que é isso. Outra coisa, no ano passado a gente teve a divulgação de uma série de informações a respeito que são os resultados do censo do ensino superior e que desenha um aumento enorme da procura pelos cursos na modalidade EAD. Então, parece uma contradição, né? Ao mesmo tempo que, de repente, você tem empresas que podem não valorizar a formação EAD, a gente tem esses resultados. Então, acho que é só uma questão de tempo aí para a educação à distância se consolidar e ter esse respeito reconhecido pelo mercado, né? Acho que é isso. Se me permitem também, eu gostava aqui de... Era uma fala que a professora Marilene falou e que me lembrou, e também voltando um pouco atrás e naquela questão dos espaços e do ambiente, na verdade, aquele espaço, o que ele privilegia e o que ele valoriza e o que ele deve valorizar é a troca de conhecimento e a colaboração, e nunca a competição nesse sentido, e portanto lá está, aí aquele espaço permite isso mesmo, que é aquele que não sabe de algum assunto tem o auxílio do outro. E por que não, se o professor entende menos de tecnologia e é necessário aquele recurso tecnológico para executar aquela tarefa e o aluno domina aquele recurso tecnológico, por que não o professor aprender com o aluno? A questão é aí, e aqueles espaços o que privilegiam é exatamente isto. É esta troca de conhecimento, é estas aprendizagens de vai e volta, e não só o professor, como se falava, detentor do saber, que passa e que é autoritário e tudo mais. Portanto, é exatamente isso. É por aí. Eu teria uma pergunta para fazer, para a gente pensar essas questões, mas a Priscila, ela foi mais rápida do que eu, e eu quero colar depois a minha pergunta na pergunta da Priscila, mas vamos a ela primeiro. A Priscila diz assim: quanto ao ensino da pedagogia à distância, compreendo que o ensino à distância possibilita oportunidades de acesso ao ensino superior para muitas pessoas. Entretanto, como construir o conhecimento em um curso de humanidades, garantindo a interação entre professores e estudantes,
para que no diálogo apoiado na teoria possam verdadeiramente aprender? Digo, aprender na troca e interação. E se vocês me permitem, eu já quero colar a minha na dela. A BNCC aponta que os eixos estruturantes da educação infantil são as interações e as brincadeiras. E a gente está vivendo um cenário muito desafiador para a educação, principalmente para a educação das crianças pequenas, particularmente as crianças que estão na educação infantil. Eu gostaria que, assim que vocês respondessem a Priscila, que vocês pudessem pensar um pouco, em voz alta talvez, o que seria educar as crianças pequenas, o que seria trabalhar com as crianças pequenas nessa perspectiva do trabalho remoto, da educação à distância que a gente está vivendo nesse momento. Quem gostaria de começar? Você pode falar só um pouquinho de novo o que a Priscila disse, Ricardo, por favor? A Priscila está dizendo que o ensino à pedagogia à distância abre a oportunidade de acesso ao ensino superior para muitas pessoas, mas ela está problematizando que como construir o conhecimento em um curso de humanidades, garantindo a interação entre professores e estudantes, porque na perspectiva das humanidades, essa interação, o debate, o diálogo, acho que é isso que a Priscila está falando também, são características muito fortes da identidade desses cursos, né? Então, como conciliar essas questões? Uma pergunta bem importante, eu diria. Sim. Então, eu também considero isso, eu acho fundamental, e também não acho que a EAD quebre isso. Acho que tem as possibilidades. Uma das possibilidades foi aquela que eu falei, das aulas virtuais e da mediação professor-computador-aluno. Acho muito rico isso, acho fundamental. Acho que não dá para perder e acho que temos que valorizar. Como fazer isso? E acho que o José é perfeito nisso. Não é o professor só transmitindo conhecimento para o aluno e o aluno passivo recebendo conhecimento, de forma nenhuma. Nós já avançamos sobre isso, graças a Deus. Não é o professor autoritário transmitindo conhecimento, o aluno recebendo e dando atividade e fazendo avaliação. Não é isso. É no diálogo professor e aluno, é aquele olhar para o Freire mesmo, é freireano, é na relação dialógica, né? Relação dialógica, o professor com o aluno e o aluno com o professor. Essas aulas, eu sempre síncronas, que ao mesmo tempo no tempo real, você encontra o aluno, elas são muito ricas, porque você dialoga com o aluno, e o aluno com você. Então, quando você conversa com o aluno sobre um determinado conteúdo, o aluno conversa com você também, e você aprende com o aluno e o aluno com você. Então, é um momento, no ensino EAD, fundamental. Nem todas as instituições, eles têm essas aulas, nem todas. Aqui nós temos a web aula, que eu acho fantástico, eu acho que nós temos que valorizar bastante isso, que é um momento que você trabalha esse conteúdo. Nesse momento que você trabalha o material didático, que você discute com o aluno, você pode trabalhar videoconferência, você pode trabalhar assuntos diversos com ele, e aí que você trabalha essa questão da interação. É uma das possibilidades de você trabalhar essa interação do aluno e do professor. Porque ali você consegue saber se esse aluno está compreendendo o que essa disciplina está transmitindo não, que eu não gosto muito dessa palavra, mas o que essa disciplina está tentando construir de conhecimento, e se esse aluno está se apropriando desse conhecimento. É nesse diálogo. E quando você conversa com esse aluno, você acaba também, junto com ele, conseguindo partilhar esse conhecimento. E o José tem muita razão nisso, eu sou até testemunha viva disso, porque eu também aprendi muito, até com próprios alunos, questões tecnológicas.
porque eu também sou uma pessoa que estou num processo de aprendizagem em questões tecnológicas, e eu cheguei a aprender muito com o aluno também. Eles me ensinaram muito, inclusive aluno do ensino médio, sobretudo aluno do ensino médio. Então, você aprende muito, que, às vezes até que não sejam conteúdos pertinentes da sua disciplina, mas que são conteúdos de vida, conteúdos do contexto da comunidade, conteúdo do contexto da cidade, e são conteúdos de vida, conteúdos históricos, sociais. Né? Já visto o Vygotsky aí, que é o referencial disso tudo. Então, é nesse sentido que o ensino EAD, Priscila, no meu ponto de vista, eu acho que agora o grupo pode me ajudar nisso e também enriquecer, pode contribuir e avançar nisso. Então, é possível, sim, o ensino EAD, e é nisso que eu, pelo menos, acredito que as instituições do futuro irão avançar nos bons profissionais, na formação de bons profissionais, quando chegarem nesse sentido, na formação desses profissionais com esses aspectos. Professora Rosa, gostaria de falar também. Só queria trazer uma outra questão para a Priscila, para colocar para a Priscila e também para o Ricardo, né? Eu acho que é exatamente aí que está a ressignificação do lugar do professor nesse processo todo, sabe? De construção de conhecimento e de formação de pessoas. Evidentemente que aquele lugar do detentor soberano do conhecimento, aquele que detém todos os saberes, as informações, isso já não existe mais. Com 2 cliques, hoje se acessam as informações, então não é mais esse o papel do professor, mas ele precisa ser e ele está sendo ressignificado como aquele que precisa pensar as situações que promovam essas necessárias interações, não é? Ainda não temos todas essas respostas, mas o fato de a gente estar pensando a respeito, acho que já é um bom começo de caminho. Então, o papel do professor fica ressignificado nesse momento, e ele é figura fundamental e de extrema importância, né, nesse processo de formação de pessoas. Ricardo, com relação a essa questão que você coloca, de como se faz isso, né, como se trabalha principalmente na educação infantil, e, enfim, você sabe que não é a minha especialidade, mas eu sou uma observadora. Então, o que eu tenho notado? Até nessa experiência que muitas escolas estão passando, de ter que migrar de uma hora para outra, aí, por conta da pandemia, do ensino presencial para o ensino remoto. E tem uma questão que é fundamental na EAD por parte do aprendiz, é ter autonomia para aprender. E criança pequena, né, dependendo aí da faixa etária, ela ainda não construiu essa autonomia, ela está construindo. Então, esse trabalho mediado por tecnologia precisa de uma grande parceria entre a escola, o professor e a família, ou o adulto que está próximo à criança. Lógico, não vai substituir o professor, porque é o professor quem elabora, quem pensa todas as estratégias, mas a criança continua precisando de um adulto por perto para suprir algumas coisas. E esse, a meu ver, hoje é um dos maiores desafios que a gente tem. Eu vou me atrever até a dizer mais desafiador do que a gente formar adultos, por exemplo, em nível superior. O adulto já tem autonomia, ou de jeito ou de outro, é mais fácil de a gente ir balizando isso. Mas quando se trata da criança que ainda não tem essa autonomia, que é uma condição para se aprender à distância, acho que o problema fica maior. Para mim, é a grande questão do momento, inclusive desse nosso momento, né? Desse momento que a gente está. Era isso, gente. Obrigada. Eu gostava só, Ricardo, desculpa, eu gostava só de pegar nisto que a professora Rosa falou agora, mas antes disso o professor Carlos está a levantar a mão há algum tempo, vamos só permitir que o professor Carlos... Eu sou palestrante, mas não poderia deixar de falar alguma coisa aqui
me desculpem, eu acho assim, né, complementando aqui o questionamento um pouco da Priscila, aonde ela coloca aí como é que a gente faz, né, que é o curso realmente, deixa eu pegar aqui exatamente onde é que eu tive que me ausentar um pouquinho e voltei. Então, como é que fica a interação dos professores com os estudantes, né? E eu acho que é tudo uma questão de ponto de vista, e realmente ainda a gente está muito cheio de preconceitos e amarrados num tipo de relacionamento que tem que ser presencial. Nós estamos amarrados num relacionamento que tem que ir à escola. Nós estamos indo à escola quando nós estamos aqui. Nós estamos presencialmente quando nós estamos aqui. O problema é que nós, eu vou ser bonzinho agora, nós que já passamos dos 40 anos, vamos dizer assim, e acho que, eu não sei a idade da Priscila, mas a gente tem dentro da gente um comportamento social que só vale se a gente estiver junto dentro de um ambiente físico. E nós estamos aqui juntos nesse momento. Se você, por exemplo, eu observei o crescimento do meu filho, e uma coisa que me chamou a atenção, isso já faz 22 anos, é que poucos os amigos se reuniam em casa porque eles preferiam jogar videogame através da internet. Então era muito mais interativo para eles e tinha muito mais relacionamento humano, eles ali através da internet, com o headset, comunicando um outro e interagindo. Agora também, veja só, eles montaram um grupo de amigos que eles combinam a leitura de um livro e depois se reúnem para um debate. E assim não teria outra forma, porque os amigos, como é natural da vida, eles se desvincularam. Um estava na Itália, inclusive foi fazer um intercâmbio lá na Itália, teve que fazer o curso à distância, porque não deu para fazer o intercâmbio na Itália. Embora estivesse lá na Itália, o intercâmbio dele foi feito à distância. Teve que fazer à distância. Então, eles se reúnem e debatem um livro. Quer dizer, eu acho que, na verdade, o comportamento é que a gente está ainda apegado a comportamentos anteriores. Mas hoje a tecnologia já nos dá esse contato, já nos dá essa possibilidade. Basta explorar a elas. O problema todo é o preconceito. Tem aqui a Gesiel, né? Inclusive falando que fez um curso de radiologia no Inácio, depois fez a tomografia, os 2 anos, e a experiência será a escola do futuro, proporcionar esta experiência e deixar o aluno mais qualificado para isso. É uma pergunta que ela está falando. Quer dizer, eu acho que essa tendência nossa aqui não tem mais como fugir dela. Nós estamos aqui presencial. Nós não teríamos o José a 8.000 quilômetros há 10 anos se não fosse a possibilidade de eu encontrar com ele presencialmente todos os dias no trabalho. E nós não estaríamos tendo essa possibilidade de fazer esse debate, cada um em sua casa, se a gente não tivesse aqui esse ambiente de sala de aula virtual. Eu me considero presente aqui com a professora Ana, professor Ricardo e com todos os demais participantes. Então é só uma questão de conceito interno e de sentimento, muito mais de sentimento, e eu acho que isso está muito mais preso às pessoas que têm um pouco mais de idade e não tanto às crianças. O problema é que a gente olha para o pensamento, para as crianças, com o nosso pensamento daqueles que já passaram dos 40 anos, vamos dizer. É isso que eu penso. Então, se vocês me permitem, e ainda para mais com esta fala do professor Carlos, deixem-me lá colar estas pontas todas, que é o que eu estava aqui a colar na minha cabeça. Vejam só como tantas questões que se levantaram, que se levantam, que ainda se levantam alguns professores, ainda há pouco vi ali um comentário da professora Viviane e tudo mais, mas vejam, acompanhem-me só nisto. A professora Rosa estava a falar da autonomia das crianças.
Eu vou-vos falar um pouquinho, não vos quero amassar muito, mas vou-vos falar um pouquinho de uma coisa que foi um privilégio que a vida me trouxe. A vida deu-me o privilégio de ter um laboratório geracional dentro de casa. Tenho um filho com 30 anos, um com 20 e outra com 8. Eu percebi cedo, sobretudo quando veio o segundo, que não dá para querer ensinar as mesmas coisas a duas crianças com 10 anos de diferença. Esquece. E com 20 não dá mesmo. Há pouco falava-se da geração Z usar o YouTube. Eu falei disso, inclusive. E também falei que ler um livro de 600 páginas é complicado. Vejam só. Essa mesma geração, ela própria, sozinha, de modo autónomo, encontrou forma de ler um livro. Mas para ler o livro, como é que fez? Para ter que interagir com os outros e para dar uso ao livro que deu. Porque dar uso ao livro é o quê? Dar uso ao livro é falarmos do conhecimento que o livro nos traz, certo? Daquilo que lá está dentro, porque senão é um conjunto de letras que está encerrada num pedaço de papel e que não sai dali. Portanto, o que é que essa geração fez? Pegou na tecnologia para vencer a barreira do espaço, da distância, para ler um livro e encontraram um motivo para ler um livro de forma autónoma. A professora Rosa falava que talvez o desafio maior dos mais pequenos seja o facto de eles não conseguirem ser autónomos. Permita-me ter alguma reserva nisso. E a prova está com a minha filha mais nova, de 8 anos. Que é, se lhe for lançado desafio que ela consiga e tenha interesse em procurá-los naturalmente com a tecnologia. Hoje não tem forma, não tem volta. E o que é que eu quero dizer com isto? Vocês são testemunhas todos de que as crianças dessa idade agarram-se facilmente a um celular, agarram-se facilmente à TV, agarram-se facilmente aos jogos. Se o aprendizado estiver embrulhado num jogo, eu garanto que eles próprios desenvolvem a autonomia para não perder aquilo. Por exemplo, neste caso concreto, acontece que questionários, ela tem acesso a uma escola virtual que tem lá conteúdos, desde vídeos a não sei o quê, e depois também tem os questionários para fazer autoavaliação. Autoavaliação ela não gosta muito de fazer, não. E eu percebi porquê. É porque quando aquilo não bate acima dos 80%, ela não tem interesse. Portanto, a solução é ter lá jogos que as motivem a chegar sem que haja sequer o medo da pontuação. Não precisa ter pontuação. Ela precisa é de chegar lá e ter uma palavra de motivação lá no final, porque chegou ao fim. E aí ela vai, porque deixa de olhar para os 40%, ou para os 80%, ou para os não sei o quê. Olha, é apenas para o aspecto lúdico da questão. E é aí que eu vou fechar com isto, que é, a grande questão é perceber se todos nós, educadores, e o professor Carlos falava nisso, quando referiu aí uma faixa etária, a grande questão é perceber se todos nós estamos rapidamente, temos competências exatas e técnicas para poder transformar os nossos conteúdos em jogos, seja lá de que forma for. Por exemplo, a professora Ana Luísa referiu o DUA, e lá está, a grande questão é, será que eu acho que isso está lá especificado, que é a questão dos professores terem necessariamente que fazer uma abordagem diferente nos materiais didáticos. É disto que estamos a falar, de alguma forma. E é isso que nós tanto estamos a precisar, de alguma maneira. Ou seja, estamos a precisar de, antes de mais, repensarmos o nosso cotidiano e tentarmos conseguir resolvê-lo, só que temos um problema, é que precisamos de fazer isso para ontem, ou talvez para anteontem. E essa é que é a grande dificuldade do meu ponto de vista. Gostaria de falar, a professora Priscila trabalha comigo e a gente teve, nesse último mês, um trabalho com os professores de atendimento educacional especializado muito intenso para a produção
dos recursos dos alunos com deficiência que estão em casa, né? E a gente se viu nesse dilema que ela está colocando aqui, da questão da interação. Nós temos muitos alunos com surdo-cegueira, alunos com deficiência múltipla, e muitos desses a gente espera que cheguem também na universidade. Então, acho que essa questão que ela traz do EAD é assim, eu tenho que pensar, é lógico, sair da caixinha da sala de aula, pensar que plataformas, que recursos eu posso ter, que tecnologia eu posso ter para acessar todos, pensando também nesses alunos que precisam de uma comunicação diferente, de uma abordagem diferente, de outras formas de canal para aprendizagem. Então, eu acredito que a Priscila traz isso com essa intenção, porque nós estamos debruçadas nisso esses meses, esses 2 meses, e está muito claro a necessidade da gente pensar em todos os canais de comunicação. A tecnologia tem sim, mas a gente não tem acesso a todas ainda. Então, a gente vai precisar descobrir mais, né, que outros suportes a gente pode ter para proporcionar aprendizagem para todos, de maneira, como falou a professora Marilene, significativa e produtiva, é lógico, e vai se formar um profissional que trabalhe bem. Então, como que isso pode ser utilizado nesse instrumento, nessa condição do EAD? Condição, acho que tem. A gente vai ter que aprender. Muito obrigado, Ana Luísa, também. Alguém mais gostaria de fazer algum acréscimo? A professora Priscila fala também nessas contribuições da EAD e toca num assunto, num tema que também é bem importante, né? Que o papel do professor se elucide nesse momento, sendo merecidamente valorizado. Acho que é bem importante pensar nisso também. Eu acho que fazemos mais uma rodada tipo palavra final, ou alguém gostaria de fazer alguma pergunta um para o outro, mais algum comentário? Bom, eu acho que de alguma forma a gente alcançou o objetivo ao qual se propôs, né? Trazer essas questões. Pelas devolutivas que a gente teve, acho que a nossa fala encontrou e que bom, a gente vai disponibilizar esse material também em outros canais. O trabalho que a gente faz lá no Núcleo de Educação à Distância, nós todos, né, estamos envolvidos na Faculdade de FINASSE, tem esse jeito, tem essa cara, né? Nós temos diariamente, literalmente diariamente, estamos em busca de oferecer cursos com qualidade e onde todos nós temos essa preocupação de fazer da melhor maneira, ok? Eu agradeço muito aos meus colegas por essa manhã, por esse compartilhamento, agradeço à Faculdade FINASSE pela oportunidade, e principalmente a vocês que participaram, viu? Foi muito bom, foram muito boas as nossas interações e foi muito bom ter vocês aqui conosco nessa manhã, tá bom? Muito obrigada e sucesso para todos. De agradecer também a oportunidade de participar e eu quero ver essa sala de aula que o professor José traz. É o meu sonho de consumo. É tudo de bom eu ter esses cantos de possibilidades para que todas as possibilidades de aprendizagem e de elas existem, elas estão aí, são poucas, mas estão aí, então, já existem. Eu não estou a falar do futuro, eu estou a falar do presente. Eu quero vê-las aqui. Mas algo almejado. Muito obrigada. Eu posso falar? Eu agradeço muito à Faculdade FINASSE, agradeço os colegas aqui também pela oportunidade, com certeza
estou saindo diferente, a aprendizagem é isso, né? É sair transformada. E estou saindo diferente. Eu também, assim como a Ana, José, quero ver essa sala e quero ver uma quadra esportiva escolar. Eu, como da educação física, quero ver uma quadra esportiva do futuro. E eu agradeço também os participantes. Sobretudo, eu quero agradecer aqui as contribuições, porque me despertou propostas assim de formação de currículo, né? Eu acho que nós, com essas discussões aqui, saíram propostas assim de formação para cursos de licenciatura, né? Para pensarmos novas formas de propor cursos para esses professores, né? Para a formação de professores no futuro, né? Professores com novas formações, assim, mais da totalidade, de um professor mais que atenda às diversidades, às diferenças. Então, eu acho bem interessante pensar novas formas. Então, muito obrigada. Estou bem agradecida mesmo. Muito obrigada. Ok, eu também sou muito breve, mas aproveitando também para fazer desta síntese uma espécie de resposta à Priscila, que colocava ali a questão de o papel do professor neste momento, se ele é ou não merecidamente valorizado. Bom, eu entendo disto tudo e pela experiência que tenho tido, é que nesse aspecto em particular, eu acho que, antes de mais, e permitam-me esta facilidade de linguagem, antes de mais, o primeiro a querer ser merecidamente valorizado tem que ser o professor. E o que é que eu quero dizer com isto? Aquilo que a professora Marilene falou agora, que vislumbrou a possibilidade de novos cursos, novas situações, novos não sei o quê. Ou seja, o que eu quero dizer na prática é, se o professor perceber que, por muita dificuldade que tenha em termos de pegar nos recursos tecnológicos ou outros quaisquer, que façam com que o façam sair da caixa, como dizia também o professor Pedro Diquian e a professora Ana Luísa também referiu, que o façam sair da caixa, mas que ao sair da caixa levam de forma mais fácil o aprendizado ao aluno e fazem com que o aluno, melhor ainda, fazem com que o aluno crie o seu próprio aprendizado. Bom, então, nesse sentido, eu acho que quando o professor atingir isso, ele necessariamente vai ser valorizado em qualquer instituição. Eu não tenho a menor dúvida disso. E então, aí é que está, para mim, do meu ponto de vista, é aí que está o primeiro assunto a ser resolvido para que o professor passe a ser valorizado. E agora vou puxar com uma coisa que aqueles que me conhecem de perto sabem que eu abomino. É esta a palavra. Abomino. Eu há muitos anos que abomino a figura do tutor no EAD. Explico-vos por que razão. É que ela, na verdade, foi criada de uma forma meio falseada. Na verdade, a figura do tutor nunca foi necessária. Apenas foi necessária para não... vamos falar as coisas com as palavras todas. A figura do tutor nasceu para não ter que remunerar alguém que dava apoio à distância aos alunos pelo mesmo valor que se remunera um professor. Portanto, nesse sentido, essa figura veio estragar isto tudo. Acreditem, pelo menos eu acredito nisso, que essa figura veio atrapalhar isto tudo. Porquê? Tirou-se o interlocutor direto do aluno da frente. Como é que é possível transmitir conhecimento quando se põe alguém que não tem conhecimento concreto daquela matéria a dialogar diretamente com o aluno? Portanto, lá está. Isto vem, para mim, justificar esta questão que é o professor tem que ser o primeiro a valorizar-se a ele próprio e a atualizar-se, inevitavelmente, e isso, naturalmente, trará a valorização nas instituições. Eu não tenho a menor dúvida. Não tenho a menor dúvida disso. Mais uma vez, e com isto também me despeço e agradeço a todos, agradeço a oportunidade também, e estamos aqui, sempre que for necessário, a 2 segundos de distância para podermos trocar conhecimento desta forma, mesmo que tenha que se atravessar um oceano. E que esses questionamentos, essas perguntas, essas indagações e esses incômodos que nós temos experimentado
continue nos inspirado a pensar uma educação outra, uma escola outra, com um currículo outro, que tudo isso seja mais significativo e produza aprendizagens relevantes para as nossas crianças, adultos, jovens, adolescentes e adultos. Acho que é isso. Eu também quero agradecer. Aprendi muitas coisas interessantes e muito obrigado pela generosidade de vocês. E até uma próxima oportunidade. Ok, obrigada. Obrigado a todos os professores pela iniciativa também. Foi ótima a palestra de vocês, parabéns. E realmente a educação à distância, cada ponto que a gente toca, José, está cheio de preconceitos. E já há muito tempo a gente conversa sobre essa questão do tutor, que é um absurdo, que o tutor é um lacaio, que não cabe isso na educação. E, infelizmente, inclusive nas próprias comissões do MEC que a gente recebe, a gente sofreu esse preconceito, porque nos primeiros projetos que nós apresentamos, nós não fomos bem, porque nós omitimos o papel do tutor, e fazendo com que o professor fosse o protagonista da questão. Mas, mais uma vez, existe o preconceito que tem que ter o tutor. Então, realmente tem muitas barreiras para nós quebrarmos na questão da educação à distância, e esse tipo de debate enriquece muito e nos leva muito a refletir. Muito obrigado por todos vocês que tiveram essa iniciativa mais uma vez e a todos os participantes. Até uma próxima vez. Está aberto aqui para que façam mais vezes esse tipo de motivação e de discussão. Já agora, se me permite, só mesmo uma última coisa que me lembrei agora mesmo, que é, neste caso, então, eu lanço um desafio. Que tal se, com alguma regularidade, partíssemos para uma questão mais prática? O que é que eu quero dizer com isto? Que tal se viéssemos encontrar-nos aqui, aqueles que estejam interessados, viéssemos encontrar-nos aqui com alguma regularidade no sentido de debater como é que eu coloco no ambiente virtual determinada situação que eu quero fazer para os meus alunos. Com que recursos é que podem ser usados? O que é que vocês acham? Como é que podemos pedagogicamente resolver este assunto e ter sucesso? Quais as ferramentas tecnológicas que estão aí disponíveis para isso? Eu penso que, desta forma, aqueles que tiverem experiências contribuem, é ótimo, porque passam a informação uns aos outros. Aqueles que não tiverem, reúnem aquela informação, experimentam essa situação na sua aula e, quem sabe, daqui a algum tempo temos resultados laboratoriais ao vivo de situações que, com certeza, umas terão sucesso, outras terão menos sucesso, mas não importa, contribuíram seguramente para darmos resposta a algumas destas questões que aqui ficaram levantadas. Enfim, fica o desafio e pronto. Já são projetos de pesquisa isso, hein? Já podemos considerar como início de projetos de pesquisa. É isso. Observações de projetos de pesquisa. É isso. Isso é muito interessante. Estou a imaginar a professora a educação física, não é? Vou pensar nisso. Já de imediato até nem é difícil pensar, não é? Pôr o pessoal a ver um vídeo com os exercícios de... Não, ok. Então tá. Mas achei um detalhe também que eu achei interessante que o Ricardo coloca, que está um ponto de discussão interessante, é a BNCC, que ele traz e que é um documento que está sendo discutido e atual, e que é um ponto que nós podemos também trazer à tona. Ele é atual e interessante, né? Bem lembrado pelo Ricardo. Eu acho uma ótima ideia. Né? Acho uma ótima ideia, porque nesse momento nós temos muito material para discutir. Alguns vão ter que ser descartados, outros vão ter que ser reorganizados. E obrigado a todos, obrigado por esta oportunidade também muito dada e até um próximo encontro. Obrigado. Obrigado. Tchau, tchau.